pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Bruno Faria, eu sou professor de Geografia e tô aqui hoje no canal Do Nada Aprendi para conversar um pouquinho com vocês, beleza? Primeira coisa, já vou te mandar uma pergunta para você matutar aí na sua cabeça. Qual é a semelhança entre Luís XIV, Bolsonaro e os participantes do BBB 21? Que isso, Bruno? Você tá ficando malocate? O que tá acontecendo? Não, cara. Eu vou te falar hoje um assunto que vai costurar todos esses participantes. Tranquilo? Vambora? Confia em mim. Sabe qual é o assunto? Democracia. Meu Deus, democracia, Luís XIV, BBB 21, o que você está falando, Bruno? Pois é, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que é a democracia, como funciona a democracia, porque afinal a gente vive nela e a gente tem que proteger. O que eu quero que você entenda nesse vídeo sobre democracia? Que ela não é só on e off, liga, desliga, tem ou não tem. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Bruno, tal país é democrático? Existe democracia em tal país? E a gente tem que entender que não é isso, né? Ligou a democracia, desligou a democracia, não é assim. A democracia tem várias nuances, várias coisas, várias complexidades que a gente tem que ficar atento, beleza? Então, fora isso, tem mais algumas coisas sobre democracia que o BBB 21 vai ensinar pra gente. Eu vou falar lá no final do vídeo, beleza? Vai ter um bônus, hein? Não sai daí não, que tem um bônus do BBB 21 sobre democracia. Então vem comigo. E pra vir comigo, se inscreve aí no canal. Show de bola? Curte o vídeo, que aí se você não gostar, você até descurte depois. Mas curte, deixa lá pra não esquecer. Só pra não esquecer, beleza? Mas se inscreve também, pra você ver os outros. Então quem foi Luís XIV? Pra gente entender quem é esse Manolo. Ele foi um rei absolutista da França e Navarra. Mas Bruno, o que é um rei absolutista? É o cara que manda em tudo. Ele é um rei absoluto. Todos os poderes, todas as decisões são ele que tem. Ele que manda, ele é o cara, aponta e desfaz tudo com ele, beleza? Democracia zero. Tem um evento que dá para entender direitinho como que é essa história do rei Luís XIV ser absolutista. Teve um momento lá que estava o parlamento, o pessoal discutindo umas ideias, e os parlamentares ali estavam discordando do rei, que estava lá também. Aí, dando uma ideia aqui, dando outra ideia ali, e tal, discutindo. Aí o rei estava ouvindo aquela historinha, ouvindo ali, parou assim: galera, o Estado sou eu. O que ele está falando? O que ele está falando? O Estado é o governo, quem dá as ordens, é o poder, sou eu. Ele está se colocando como o único que importa. Vocês estão conversando aí, galera, cheio de conversinha fiada, blá 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 blá, mas o Estado sou eu, não importa. O que interessa é o que eu acho, a minha opinião e a minha ordem. Então, ó, poucas, fica quietinho, beleza? Ou seja, democracia passou longe desse governo. Zero de democracia, era tudo centrado em uma pessoa. Se democracia é o poder, a decisão, as escolhas do povo, então Luís XIV, que não foi votado para estar lá e ficou lá até morrer e também não consultava ninguém para tomar as decisões, é zero democracia. Tudo passa por longe do povo. Show de bola? Agora a gente pula pra cá, aqui no Brasil, com Bolsonaro. Você pensa: não, Bruno, Bolsonaro foi eleito, né? A gente foi lá, votou, ele teve a maioria dos votos e tá lá como presidente do Brasil. Isso, então, ele é democrático. Beleza, tá certo. O voto é uma participação democrática, uma participação importantíssima da democracia. Mas não é só isso. Não é só o fato de você votar que o país é democrático e tudo mais. A gente está numa democracia, mas a gente percebe vários momentos em que ela está sendo ameaçada. Existem problemas na nossa democracia que a gente tem que entender, porque senão daqui a pouco, meu irmão, foi levando e já era. Se liga, teve umas manifestações contra o Congresso e o Supremo, umas manifestações a favor de Bolsonaro, querendo fechar Supremo, indo contra o Congresso. Ou seja, essas são manifestações antidemocráticas. E a nossa Constituição vai contra isso.
na nossa Constituição não permite que a democracia seja abalada, que a democracia seja ameaçada. Show de bola? Então os jornalistas estavam, né, questionando Bolsonaro. Teve uma manifestação aí a favor do senhor que estava sendo anticonstitucional. Ela foi anticonstitucional, não foi? Aí ele foi lá e mandou, assim, ele chegou e falou assim: eu sou a Constituição. Como assim, bicho? Como assim eu sou a Constituição? Ou seja, isso está longe de ser democracia. Quando ele fala que ele é a Constituição, ele está dizendo que a Constituição não serve para ele. Ele diz o que está certo e o que está errado. Entendeu? Nunca vai pegar ele. Ele não está abaixo da Constituição. Ele é a Constituição. Olha só que doideira, que doideira, que doideira. Isso é democrático? Pensa direitinho. As manifestações já eram antidemocráticas. Ele, ao invés de defender a democracia, defendeu as manifestações e ainda mandou essa: eu sou a Constituição. Tá ligado? A Constituição não é ele, a Constituição tem que ser vigiada por ele, tem que ser preservada por todos nós. Beleza, e agora vamos entrar no que você queria. E o BBB 21, Bruno? Qual é da democracia? Cara, teve um momento lá que estava todo mundo reunido, o pessoal dos participantes da Xepa, para falar sobre comida. Eu queria, na hora da compra tem que comprar isso, na hora da compra tem que comprar aquilo e tal. Tava o pessoal discutindo ali e o Fiuk começou a falar: não, gente, tem que ser assim, tem que comprar dessa forma, daquele jeito. Aí quando um falava o contrário do que ele queria, ele falou assim: galera, vocês estão viajando, vai na minha. O Fiuk estava sendo democrático? Vamos pensar um pouquinho. O que ele estava falando, ele falou, né? E vamos acreditar que seria o melhor para todo mundo. Vamos acreditar que ele queria realmente que as decisões dele ali fossem o melhor para todo mundo, fossem o melhor para o coletivo. Ele falou: não, vocês estão sendo individualistas, eu estou pensando no melhor para todos, eu estou pensando no que é bom para todo mundo, vocês não estão e tal. Beleza, parece ser democrático, né, Bruno? Pô, se ele tá pensando em o que é bom para todo mundo é o povo, então tá ótimo, democrático, fechou, certo? Errado. Por quê? A decisão não estava com a galera. Não é democrático se uma pessoa decide por todas. Mas a decisão não é democrático. A decisão, o processo tem que ser feito por todo mundo. Beleza? Então, a gente pode entender que por mais que ele tivesse, vamos dizer, uma boa intenção de ajudar todo mundo, não foi democrático. As outras pessoas ali, ele quis apagar, tirar a voz de todo mundo, porque ele achou que ele estava certo. O poder da decisão estava com ele. Perceberam? Então, por que eu dei esses 3 elementos? Para você perceber como que a democracia tem esses nuances, tem essas ondas. Lá em Luís XIV, 0 democracia. Eu sou o Estado sou eu. Ou seja, 0 democracia, beleza? Quando veio em Bolsonaro, foi votado, está eleito, né? Tem as instituições democráticas aqui, mas tem várias coisas problemáticas. Esse exemplo que eu dei foi para a gente entender. Mas se a gente for ver, tem vários momentos que Bolsonaro vai contra a democracia. Tenta, puxa de um lado, puxa de um outro. Ou seja, ao invés de respeitar e ajudar a democracia, proteger a democracia, tenta ameaçar, tenta tirar, quebrar, vai desmontando. E isso a gente tem que ficar bem ligado. Isso é muito grave. Quando alguém está tentando tirar a democracia aos poucos, tirar tijolinho por tijolinho. Quando ele falou eu sou a Constituição, por que todo mundo ficou em casa? Por que eu fiquei em casa? Por que você ficou em casa? Por que a gente não saiu, não gritou? Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que é democracia, a gente não sabe a ameaça que a gente está sofrendo. A grande verdade é essa. Estou falando que tem que sair de casa, mas fazer alguma coisa. Fez alguma coisa? Alguma coisa. Você fez alguma coisa? Provavelmente não. Eu também não fiz nada. Fiquei reclamando em casa. Ou seja, a democracia é nossa. A democracia não é dele. A gente que tem que proteger. Beleza? Bora comigo? E
o Fiuk lá no BBB, que a gente pode dizer, ah não, mas ele teve um comportamento caridoso, ele quis fazer o bem para todo mundo, mas não deu a decisão para todos. A decisão foi dele. Vai na minha, vocês estão viajando. Show de bola, bacana, agora vamos para aquele bônus que você estava esperando. Mais sobre o BBB 21 e democracia. Então, primeiro que eu vou falar é nessa mesma história aí do Fiuk com a galera conversando. Nesse momento que ele não estava deixando ninguém falar, que ele estava falando vai na minha, tal, a Carla Dias estava tentando falar. Toda hora que ela tentava falar, cortava. Ah, mas cortava. Mas eu acho que cortava. Ou seja, ela não estava tendo voz ali. Toda hora que ela estava tentando falar, alguém interrompia. Por mais que ela tivesse o mesmo poder, teoricamente, a voz dela estava sendo silenciada. Agora, será que isso só acontece no BBB? Não. A gente tem várias evidências de que as mulheres são silenciadas na nossa democracia também. Por exemplo, você sabe qual é a porcentagem de mulheres deputadas federais? 15%. O resto é tudo homem. Como que as mulheres são representadas igualmente na nossa democracia se só tem 15% deputada? A gente vai, por exemplo, mas vamos para a Assembleia Legislativa, as assembleias de cada estado. Sabe quanto tem? 15% também. Só 15%, querido. E eu fui ver aqui na cidade onde eu moro, Campos do Goytacazes, quantas vereadoras tem na Câmara. Fui olhar e foi uma conta simples de fazer. Tem 0%. Nenhuma vereadora. E aí na sua cidade, você mora em Campos também, não mora? Dá uma olhada aí na sua cidade, tem mais mulheres do que homens? Provavelmente não, hein? Pensa direitinho, tem 50% da população são mulheres, 50% homens. Então deveria ter 50%. Então o que aconteceu lá no BBB 21 da Carla não ter voz, também acontece aqui na nossa democracia. E até quando as mulheres parecem ter o mesmo cargo, elas enfrentam mais dificuldade. Nos tribunais constitucionais que têm mulheres, tem uma pesquisa que mostra que elas são 18 vezes mais interrompidas do que os homens. Ou seja, a mulher está ali com o mesmo cargo, no mesmo tribunal, exercendo a mesma função, mas elas são 18 vezes mais interrompidas do que os homens. É muito legal essa pesquisa, porque no tribunal tudo é registrado, né? Todas as falas são registradas, então dá para fazer essa estatística. Ou seja, tem um problema aí na nossa democracia. Outro problema que teve no BBB, que também tem aqui, a tirania da maioria. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em democracia, a gente está falando de uma vontade da maioria. Mas essa vontade da maioria não pode ser a tirania da maioria. Vamos lembrar, quando Lucas estava lá ainda no BBB, ele sozinho estava contra praticamente a casa toda. Várias pessoas contra ele, menosprezando, apontando, julgando, enfim, oprimindo ele de muitas formas na convivência ali. Ele era uma pessoa, né? Então a gente pode dizer, Bruno, então, como a maioria das pessoas estava vendo uma coisa, a gente tem que ser a favor, é democrático que a maioria possa exercer esse poder. Mas a vontade da maioria não pode ser a tirania dessa maioria, a opressão. A gente não pode oprimir minorias se utilizando da democracia, beleza? Isso aí é conversado desde quando começaram a falar de democracia, viram esse problema e já falaram, tirania da maioria vai ser um problema, não pode ser assim. Mas sabe quem não sabe, nem quem não ouviu essa história? Bolsonaro também. Porque tem mais uma frasezinha dele complicada. Ai, meu Deus. Em certo momento, ele chegou e mandou essa. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Quê? Como assim, cara? Como assim? Isso é totalmente antidemocrático, totalmente fora do que está dizendo que é democracia.
Então, galera, eu espero que você entenda que a gente tem algo nas mãos que a gente tem que proteger. E para proteger, a gente tem que entender quando ele está sendo ameaçado. Show de bola? O que eu estou falando, logicamente, da democracia. Para a gente entender, respeitar, proteger e desenvolver. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou dessa aula, dá aquele curtida no vídeo, se você não deu ainda, se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo aí com quem você quer conversar um pouquinho mais sobre democracia, aquele grupo lá da família, ou seja, vamos divulgar essa informação. E se você gostou tanto dessa aula que você quer contribuir aqui com o canal, você pode fazer isso pegando a chave aqui do Pix na descrição desse vídeo. Também vou botar o QR Code desse Pix aqui na tela, se você preferir escanear. Beleza? Já agradeço de antemão, brigadão, até a próxima.